Olá pessoal, meu nome é Israel, eu sou criador do canal Amor ao Eterno. Gostaria por meio desse vídeo estar manifestando a minha opinião sobre o Covid-19, né? O coronavírus. Então, eu sei que a minha opinião é irrelevante com relação a essa grande campanha que as grandes mídias, né, os grandes veículos de comunicação está fazendo em cima desse novo vírus que apareceu, que na realidade de fato não é novo, né? Eu lembro que eu li uma matéria, algo no, no Google que falava que esse vírus ele não tem nada de novo. Algumas décadas atrás ele já apareceu na China, né? E agora está aí de volta, né? Dizem que cada vez que ele aparece mais forte. Mas enfim, eu quero deixar minha opinião e eu quero ser bem incisivo, bem enfático, quero ser bem transparente com relação à minha opinião. Você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar, né? Você não é obrigado a aceitar, mas é obrigado a respeitar, né? E gostaria de deixar bem claro que a minha opinião é a seguinte: eu não acredito que as coisas sejam do jeito que as mídias estão falando. Eu não estou falando que o coronavírus não é uma verdade, não estou falando isso. Eu estou falando que eu não acredito que seja da forma que, que as mídias estão falando, não. E não acredito que seja uma verdade e que não seja isso, não seja dessa forma, né? E também eu gostaria de falar o seguinte, que eu vejo por trás disso tanta hipocrisia que principalmente as mídias brasileiras elas fazem, né? Que nós aqui no Brasil nós temos tantas coisas para se preocupar. Não estou falando que nós não temos que nos prevenir, não é isso. Estou falando que eu vejo por trás disso tanta hipocrisia, eu vejo tanta coisa por trás disso. Eu vejo que no nosso Brasil nós temos tantas coisas que a gente poderia, os líderes, que as mídias poderiam dar muito mais importância. Eu fico vendo que a fome no Brasil ela mata muito mais do que todos esses vírus juntos, todas essas. Eu acredito eu que se esses vírus todos se juntassem e virassem um vírus mutante, ainda assim ele não mataria tanta pessoa que nem a fome mata tanta criança no nosso país por desnutrição, por oriunda da escassez de alimento. E isso é ridículo quando a gente vê, se torna até ridículo quando a gente vê tanta campanha que essas grandes mídias fazem em cima disso, né? Não estou falando que não temos que nos prevenir, temos que nos prevenir como tantas outras coisas, por exemplo, febre amarela no Brasil, a dengue no Brasil, temos que nos prevenir e agora se prevenir com mais essa daí. Então, eu vejo tanta hipocrisia por trás disso. Eu lembro que por volta do ano de 1990, as mídias estavam falando que a febre aftosa estava matando, estava infectando tanta gente que nós tínhamos que tomar cuidado aqui e tanta coisa. Logo em seguida veio mais uma campanha sobre a dengue e depois, nos anos posteriores, veio a gripe suína e depois a gripe, não, antes a gripe aviária, depois a gripe suína, eu lembro disso muito bem. E lembro que também aí veio tantas outras coisas, tantas outras campanhas, aí por volta de aí agora há 2 anos atrás, a febre amarela, a febre amarela, né? E depois ficou aquela briga da febre amarela com a Zika, com a chikungunya. Gente, a grande pergunta é, sim, essas campanhas têm que existir mesmo, essas campanhas de prevenção, sim, tem que existir de fato, como
nós temos que nos prevenir mesmo, mas eu fico me perguntando o que há por trás disso, né? Eu lembro que quando teve a febre amarela, a campanha da febre amarela, teve a polêmica da vacina, que ia ser uma dose, depois ia ser duas doses. Não, mas ia ter que dar uma dose só, que é para poder, porque não tinha dose suficiente, então vamos dar uma só. Meu, então é tanta coisa que não bate por trás disso, dessa história, que é de ficar pensando, né? E eu quero deixar bem claro, eu não acredito, eu acredito que tenha muita coisa por trás disso. Eu não estou falando que isso é golpe político, eu não estou falando que isso aí tem nada a ver com sociedade secreta, não, não, eu estou falando que isso dessa forma que eles falam é uma mentira muito grande. E no Brasil tinha tantas outras coisas muito mais graves que nós precisamos nos preocupar. Eu fico vendo que a campanha do coronavírus está baseada em você não evitar aglomerações. Os estádios agora vão ter jogos sem a presença de torcida, evitar ficar indo para cinema, para teatros. E engraçado que os transportes públicos abarrotados de gente, os metrôs, os trens, os transportes alternativos abarrotados de pessoas, e isso eles nem comenta, né? Não, mas os cinemas não pode ter aglomeração de pessoas, no teatro não pode ter aglomeração de pessoas, evitar confraternização familiar para evitar aglomeração de pessoas. Mano, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. E enquanto os metrô, os trens, as peroas, os meios alternativos de transporte, abarrotado de pessoas e eu não vejo político nenhum falando sobre isso. Mano, é muita hipocrisia, sabe? É, é, Ontem eu estava ouvindo o Drauzio Varela falando sobre isso, e ele mesmo falou com a própria boca dele, ele falou assim que nem na China, que foi o epicentro disso, que foi o núcleo de tudo isso, não foi dessa forma. É, ele falou que de cada 1.000 pessoas, 2 pessoas infectadas morreram. De cada 1.000 pessoas infectadas, 2 morriam. Ele até falou assim que nenhuma pessoa chegava acima dos 10 anos e os que mais morreram foram pessoas de até 80 anos. E ele ainda foi até enfático em falar, não falo que foi irônico, eu falo que foi enfático, ele foi incisivo, ele deixou muito bem claro em falar que até uma pessoa de 80 anos, uma infecção provavelmente vai matar ele, né? E, gente, é muita hipocrisia, é muita coisa que não bate envolvida nisso, sabe? O que eu quero falar com isso é que pensem um pouco, raciocinem um pouco é, no que tem por trás disso, sabe? De todas essas campanhas aí. Hoje mesmo, hoje, terça-feira, já, já tem algumas coisas sendo faladas que na própria China as coisas já estão controladas, já tá amenizado a situação lá. Então, gente, se forme, procure fontes bem confiáveis, né? Não vai aceitando qualquer coisa que vão falando, que vão querendo empurrar de goela abaixo para você acreditar, não. Que sempre tem uma jogada, sempre tem algum líder por trás disso querendo se beneficiar disso aí. Eu acredito dessa forma, assim, acredito que em toda a história da humanidade foi sempre dessa forma. Todo, todo o tempo que existiu pessoas sempre foi assim. Se informe mesmo, vai atrás de informações, não fique, especule mesmo, veja a verdade que tem por trás disso,
tá? O porquê disso. Eu tava vendo uma vez, na época do H1N1, que a que fizeram aquela campanha global sobre as vacinas e uma médica francesa falou que uma médica francesa falou, deu uma entrevista falando que ela não receitava essa vacina para ninguém porque a própria os próprios efeitos colaterais eles eram piores do que até a, os sintomas que a própria enfermidade causava. Então, gente, pensem, eu estou aqui para manifestar a minha opinião, a minha opinião é essa. Eu não acredito que não seja dessa forma que as mídias estão fazendo, estão cantando aí, estão desenhando. Não, não acredito. Eu acredito que é uma verdade. O coronavírus é uma verdade, assim como a febre amarela é uma verdade, assim como a dengue é uma verdade para nós, assim como o H1N1 é uma verdade. Eu acredito, mas nós temos que nos prevenir até. Temos de fato que nos prevenir até para não pegar uma para não pegar é, um, uma coisa que simples, temos que nos prevenir. E eu ia falar uma conjuntivite, né? Temos que nos prevenir para não pegar até uma conjuntivite, temos que nos prevenir, né? E eu não sei o que está por trás disso, dos governantes querer tanto que a gente tome essas vacinas. Eu sou muito bem. Eu vou falar isso sim, eu não tomei nenhuma dessas campanhas, nunca tomei nenhuma dessas vacinas aí que, que os governos fizeram campanha para que nós tomássemos, eu não tomei nenhuma. Moro aqui pertinho do Parque do Carmo, onde falavam que tinha um foco de febre amarela, mas desculpe eu falar, nunca vi. Nunca vi. Eu sou um cara que trabalha com público, eu trabalho com muita gente. E falei para as pessoas, me responde com a sua